two, three, four. Hoje o podcast GC do Reino tem o prazer de receber o obreiro Leones Fagundes Fraga. É isso, meu querido? É isso aí, Rodrigo. É isso aí. Prazer estar contigo. Amém, aqui. obrigado. É um obrigado pelo convite, ter aceitado o convite. Amém. Eu agradeço também esse momento, né? Amém. Tenho acompanhado muito esse podcast. Amém. Creio que é algo que Deus tem te entregado. Aleluia. Nasceu num GC, por isso que o nome é GC do Reino. Amém? Então, começar aqui a explicar o tema. O podcast GC do Reino ele traz palavra de Deus, reino de Deus, exousia, poder da palavra. E o nosso querido e amado GC, que é os pequenos grupos, as células, né? Ou a igreja nos lares, que é o tema que nasceu no coração, no GC. Então hoje a gente está gravando esses podcasts, esses episódios, para engrandecer o nome de Deus, de Jesus. Amém? Queria agradecer os apoiadores nesse projeto. A Igreja Família do Reino tem apoiado. Os cultos são às quarta-feiras, 7h30 da noite, domingo, às 9h30 da manhã e às 19h30 no domingo. Amém? A MMF Engenharia Elétrica também tem apoiado esse projeto. Começar aqui umas perguntas aqui para o obreiro Leones, líder da diaconia, gestor das redes de pequenos grupos dentro da Igreja Família do Reino. É isso, Leones? Isso mesmo. Amém? Eu queria saber, sempre eu gosto de começar assim, Leones, um pouco da tua história. Se tu é crente de berço, se você foi uma alma ganha para Jesus, conta um pouquinho da tua história, onde é que tu veio parar aqui na Igreja Família do Reino, que a gente está sabendo que a maioria das pessoas são gente de fora, né? Uma igreja nova, tem 5 anos, e eu já vim numa igreja para a Igreja Família do Reino, só que eu sou natural de Camboriú, a minha esposa, mas a gente sabe, né? Tu sabe mais do que eu, que tu tens mais envolvido, tem mais tempo, que as pessoas estão vindo de fora para nossa igreja pelo avivamento, e pelo poder mesmo de Deus, pelos milagres que têm acontecido. Conta um pouquinho da tua história para o público saber. Então, Rodrigo, eu não nasci em berço evangélico, né? No caso, eu me converti aí em torno de 18 para 19 anos atrás. Justamente quando eu aceitei Jesus, a minha esposa estava grávida do meu filho, do meu primeiro filho. Então, foi algo assim muito inesquecível, né? Foi algo que... E por incrível que pareça, você falando dos GCs, né? Que são as células, né? Muda só a nomenclatura, né? GCs, Pequenos grupos. E justamente eu aceitei Jesus, foi ganho para Cristo dentro da minha empresa, na empresa onde eu trabalhava. Então nós tínhamos 1 hora de intervalo, né? Onde a gente jantava. E aí depois da janta, nós íamos correndo para uma sala, ali onde tínhamos uma célula. Para mim era algo novo, nunca tinha visto aquilo. É sensacional. Então em meia hora antes de almoço jantava, e aí tinha mais uns 20 minutos, meia hora para ler a palavra, né? E para mim era muito novo aquilo. Então foi ali que eu aceitei Jesus, eu lembro até hoje. Foi um dia de muitas lágrimas, onde Deus tocou meu coração e dentro de uma empresa. Então os pequenos grupos, os GCs, as células são muito importantes. Porque ela vai onde uma igreja não pode estar. Muitas vezes dentro de uma empresa, de uma multinacional, não tem como ter uma igreja lá dentro. Mas onde tem um homem de Deus, ali a palavra de Deus é falada. Sensacional. E ali eu recebi a Cristo aí, em torno de 18 a 19 anos atrás. Sou de Gravataí, sou gaúcho, grande Porto Alegre. E cresci, comecei a desenvolver, fui a encontros com Deus. E no encontro eu recebi uma palavra de nações, né? É uma palavra que eu lembro até hoje, que é uma palavra que eu carrego comigo, né? Como o nosso pastor fala, né? Se você tem uma palavra, não tem como dar errado. Amém. Você tem fé nessa palavra. Então eu tinha essa palavra e chegou um momento que eu falei para Deus, depois de passado 10 anos dessa palavra, né? Essa promessa tinha sido feita 10 anos antes, mais até. E eu falei para o Senhor, Senhor, quando é que o Senhor vai cumprir em mim a palavra que o Senhor me deu? Uma palavra de nações. E foi incrível, Rodrigo, que quando eu questionei Deus nesse sentido, eu conheci um profeta, eu conheci o apóstolo Pedro Medina. Foi assim, algo assim de poucos dias após eu conheci ele pela internet, comecei a acompanhar ele à distância, e já comecei a comer tudo quanto foi estudo dele, né? Eu lembro que eu comecei com a escola de profetas, né? Fiz a escola de profetas à distância, depois fiz outros cursos aleatórios que foi saindo, fui fazendo também, até o ponto que eu falei para minha esposa, vamos para Balneário Camboriú conhecer o apóstolo Pedro, a família do reino.
Então aí começou, né, a nossa trajetória de mudança de cidade, coisas que a gente nunca pensou um dia em estar em outro estado do Brasil, né, fazendo essa missão. E larguei minha empresa, a qual eu te falei, que estava há 16 anos já lá, uma multinacional. Eita, Larguei tudo, família, saiu da sua parentela. saí da parentela, vendi minhas coisas, né? Lembro que tinha uma moto esportiva que eu gostava muito, mas eu abri mão de tudo isso por causa do propósito. Amém. Porque eu entendi que o que vale a pena na vida de um crente, de um homem de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Porque eu creio que quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas começam a fluir. E tudo se torna profético na vida de um homem de Deus quando você está alinhado com o propósito. Sim. Então aí comecei, aí estou há 4 anos mais ou menos aqui em Balneário Camboriú e faço parte dessa grande missão aí das 50 nações. Então, assim, é engraçado que tu falando aqui, eu não sabia. Você já foi mais uma pessoa que eu conheci que foi ganho dentro de um pequeno grupo, de um GC, de uma célula, como a gente fala. Tu vê que a maioria das pessoas que eu converso, eu fui ganho dentro de um pequeno grupo, e como as pessoas são ganhas dentro do. Por isso que para as igrejas é interessante as células, as igrejas lá, né, Leandro? Sim, é muito importante, porque como eu falei, não tem como você abrir uma igreja dentro de uma empresa multinacional. Mas você, como igreja, né, como filho de Deus, você é esse porta-voz. Você pode levar essa palavra, né? Vamos lá, 3 por 3, metro quadrado por metro quadrado, ali você consegue já fazer pregar a palavra, né? Para um ou dois, a palavra de Deus diz, ontem um ou dois reunidos, né, em nome de Jesus. Então eu fui ganhar assim como muitas pessoas. Amém. Então funciona, é um método que é comprovado, né? Então a igreja primitiva vivia assim, né? Nas orações, no partir do pão, na comunhão, né? No ensino dos apóstolos. E Atos 2 vai dizer que Deus acrescentava, né? Então, ou seja, é um sinal de que Deus está no negócio quando as coisas começam a acontecer, né? Quando a igreja começa a crescer, quando o povo de Deus começa a crescer. Então esse é um sinal mais de que Deus está Sim. no negócio. Então vamos lá. Lindo isso, porque a gente vê como as pessoas chegam na igreja da mesma forma que tu também, né? Começam a escutar o apóstolo na internet e acaba largando a sua parentela e vindo para Balneário Camboriú para viver esse avivamento, essa glória de Deus que está acontecendo na nossa igreja, né? Eu lembro até hoje, Rodrigo, que muitos me questionaram. Como você vai largar uma empresa multinacional aí onde você está há 16 anos para ir para um lugar que você nunca foi? Mas eu sabia o que Deus tinha falado comigo. Eu sabia o que Deus tinha falado comigo, o que Deus tinha confirmado no meu coração, no meu espírito, para minha esposa. E chegou um tempo que eles me encheram tanta paciência, né, com essas perguntas e questionamentos. E eu falei assim, olha, então tá, eu vou pelo menos tentar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou sair do mesmo. Pelo menos, se não der certo, eu posso ir e voltar e dizer que pelo menos eu tentei. Porque hoje, Rodrigo, se eu voltar à minha cidade e eu procurar aquelas pessoas que falaram isso para mim, elas estão no mesmo emprego, elas estão no mesmo lugar, elas não prosperaram, não arredaram o pé para fazer nada. Ou seja, essas críticas muitas vezes vêm de pessoas que não querem nada com Deus. Então, quando você tem uma palavra, vá em cima dela. Deus vai te dar direção, Deus vai preparar o caminho para você. E não esperem, né, Rodrigo? Muita gente quer esperar que Deus lhe entregue muito dinheiro para você ir fazer uma missão, quando não é assim. A nossa vida é toda por fé. Se Deus deu uma palavra, segue em frente, que Ele vai começar a colocar o chão para você, Ele vai começar a prosperar você. E desde que eu cheguei em Balneário Camboriú, por esta promessa, por esse chamado, sempre que eu esperei algo em Deus, Deus nunca me deu na medida. Deus sempre me deu além. Amém. Por causa da honra ao propósito, por causa da honra à chamada dele. A palavra que tu recebeu, tu creu e é isso aí. Amém. Então a primeira pergunta, então já é a ver com o tema que tu veio para cá. Como foi largar os trabalhos seculares, né, os trabalhos normais, e começar hoje a trabalhar para a obra, tá acompanhando o apóstolo Pedro Medina nas viagens, agendas, eventos que eu sei que estás trabalhando hoje, trabalhando para ele na obra. Como é que foi para ti assim largar? O que eu já senti foi fácil, porque você já veio para a palavra para nações. A nossa igreja é a igreja de 50 nações. Sim. Então para ti, eu não estou dizendo que foi fácil, eu acredito que foi porque tu já tinha isso no teu coração. Mas como é que foi a experiência para ti? Então, Rodrigo, justamente eu vim a Balneário com um propósito. Então eu sabia que todo trabalho secular
Era só um Momentâneo. tempo momentâneo para algo que viria. Só que isso demanda muita paciência. Então, O tempo, né? eu creio que um dos segredos também dos grandes homens de Deus é a paciência, né? Muitos têm promessas, mas não esperam que ela chegue o seu tempo. Eles tentam antecipar o seu tempo das promessas, mas toda promessa tem um tempo, né? Então, eu acho que a paciência para esperar esse tempo é muito fundamental, né? Não adianta ser imediatista. Então, eu sabia que eu tinha um tempo, tinha um ciclo. Então, eu cheguei em Balneário Camboriú, não sabia o que eu ia fazer. Na verdade, eu pensei que ia trabalhar na parte, que era a minha parte metalúrgica, mas Deus me direcionou para trabalhar com imóveis, Rodrigo. Então, ali eu fiquei 3 anos e pouco trabalhando com imóveis, vendendo. Nunca tinha feito isso, né, como uma profissão. E quando eu cheguei aqui, eu me dediquei a isso. E no primeiro ano ali de trabalho, eu fui um dos que tive o maior resultado entre vendas, locações. O VGV foi em torno de quase 20 milhões, né? Em vendas, não é comissão, mas em vendas, sabe? O VGV. Então, Deus, ele começou a me honrar nesse sentido. E eu fui me preparando. E uma coisa que eu sempre tive comigo, Rodrigo, é de eu sempre querer ser o primeiro, mas não com uma ambição egoísta, mas de fazer aquilo que Deus me estabeleceu para fazer da melhor maneira e tentar ser o primeiro. Ser o melhor, né? Ser Ser o o melhor melhor naquilo, naquilo que Deus- isso. isso, naquilo que cabe a gente ser o melhor, né? Não para não passar por cima de ninguém, acredito. Verdade. Então, naquele primeiro ano, eu foquei tanto, que eu fui o que mais vendeu. Aí abriram-se as portas, né, para ser gerente. Então, acabei sendo escolhido para ser gerente, onde eu gerenciava mais de 30 corretores, né? E também foi, falando, né, foi um pedido que eu tinha feito a Deus, né? Até fiz uma semente para isso, né? Semeei para isso, fiz uma oferta para isso, onde eu pedi a Deus que eu queria trabalhar com pessoas, com corretores, né? Que eu queria ter uma equipe. E justamente depois de 9 meses, Deus me entregou uma equipe, né? Me entregou a chave do escritório, porque eu fui o primeiro, porque eu me destaquei. Então, quando você procura fazer as coisas com excelência e procura ser o primeiro, não com uma ambição egoísta, mas com um cumprimento com excelência de um propósito que você foi colocado, então, ou seja, isso honra a Deus, né? Fazer com qualidade, né? Com qualidade. Então, passou esse período, aí foi o segundo ano, entrou o terceiro ano, até comentei com a minha esposa, olha, vai acontecer alguma coisa no sentido tal, que eu sinto que está fechando o ciclo desse trabalho secular para algo diferente. Sim. E aí foi quando nosso pastor Pedro nos chamou para esse trabalho de tempo integral, né? Para estar trabalhando juntamente com ele. Amém. Então, fechou-se um ciclo e iniciou outro ciclo. E agora dentro da palavra que tu recebeu. Cumprindo a palavra que que eu tinha recebido. Top demais. Sensacional. Legal, cara. Amém. Legal te ver. O teu propósito que veio do Rio Grande do Sul para cá está se cumprindo. Está se cumprindo. Amém. Amém. Vamos lá? Hoje, como foi falado aqui, tu tem caminhado junto com ele nas viagens, né? Conta um pouquinho dessa experiência. Porque caminhar lado a lado de um homem de Deus como ele, a gente vai ganhando a bagagem, né? Sim, Rodrigo, e é algo muito... um exemplo, né? O que aconteceu comigo. Eu estava no Sul ainda e eu tive uma visão do nosso pastor, nosso apóstolo. E nessa visão que eu tive, eu vi ele correndo muito rápido, como se as pernas do nosso pastor fossem um papaléguas. E eu estava ao lado dele um pouco mais recuado. E eu lembro que nessa visão ele falava assim, vem junto comigo. E eu me esforçava na visão para chegar perto dele, porque a velocidade que ele corria era muito grande. E eu lembro que eu me esforcei mesmo na visão, muita força. E quando eu me esforcei, eu colei atrás dele e nós corremos subindo grandes montanhas. Amém. Então eu entendi no espírito que quem quer andar com o nosso apóstolo nesse propósito de 50 nações, vai ter que se esforçar, vai ter que fazer um pouco mais do que normalmente ele faz, tem que melhorar um pouco mais. Então, ou seja, esse foi o primeiro grande desafio. E eu creio que esse é um grande desafio para todos que têm chegado né, na família do reino e queira andar com ele. Então, eu já entendi isso, Deus já havia me mostrado. Então, a gente começou agora, né, com esse projeto, né, de alcançar o Brasil, né?
Temos viajado por alguns estados do Brasil, levando o evangelho sobrenatural, né, ativando pastores, né, restaurando ministérios, porque e a gente viaja muito e a gente vê muita coisa, sabe, Rodrigo, que precisam ser restauradas nas igrejas, né, muitos pastores com bastante dificuldades de levar o evangelho do reino, né, porque Jesus disse que esse evangelho do reino será pregado, mas não é ser pregado de qualquer forma ou de qualquer maneira. Então, o nosso pastor Pedro, ele viu essa necessidade de levar o evangelho sobrenatural, o evangelho do reino, né, na sua essência, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Então, tem sido fantástico, Rodrigo, ver pastores sendo ativados, seus ministérios. Amém. Nós temos visto ali, né? Os pastores estão vindo, dando testemunhos, né? Saindo de tantos membros, multiplicando o número de membros, porque estão pegando a visão, estão debaixo da cobertura dele, né? Foi falar aí que semana passada com o pastor Adriano, paternidade espiritual, eles estavam meio perdidos e receberam a paternidade do nosso apóstolo, e estão caminhando e está fluindo, graças a Deus. Sim, porque também muitos pastores têm andado sozinho. Não é legal. E a gente não foi chamados para andar sozinho, né? Então, muitos estavam andando sozinhos, sem uma cobertura espiritual, então fica mais difícil, né? Então andar sozinho é complicado, ainda mais para um pastor, uma grande responsabilidade. Ele zela por muitas vidas, por muitas famílias e sozinho não consegue. Tem que ser cuidado também, né? Tem que ser cuidado também. Então, nós temos rodado o Brasil e nós vamos rodar mais o Brasil ainda, ativando pastores, restaurando ministérios, né? E já temos visto muitos frutos, Rodrigo. Sim, graças Já a temos Deus. visto, como tu falou mesmo ali, muitos pastores testemunhando, né? Depois de ter se aliançado com o apóstolo Pedro Medina, né? Hoje nós temos também a rede, né? A rede REM, que é a rede Exousia de Ministérios. É uma rede onde nós estamos, né, congregando vários pastores do Brasil, né? Para uma grande colheita, porque o propósito é para uma grande colheita no Brasil. E como a gente não faz nada sozinho, nosso pastor não fará nada sozinho, ele precisa de nós, precisa de homens valentes e fiéis, né? Então, eu creio que isso é necessário para nós poder alcançar o Brasil. Eu ia fazer a pergunta para ti dessa rede REM, mas tu já falou. Eu ia perguntar para ti, mas tu já falou. Que foi um negócio que lançou hoje, se não me engano, essa semana aí, né? Porque tu jogou hoje nos grupos aí das redes sociais ali. Então, na verdade, a gente lançou a Rede REM faz uns 2 meses e meio. Foi em Taquaritinga, São Paulo. A gente lançou a Rede REM, né? Uma rede onde pastores podem chegar nela, né? Eles podem ficar nessa rede, tem um acesso a uma plataforma, né, com login. E lá eles terão acesso a conteúdos exclusivos de mentoria do apóstolo Pedro. Sim, sensacional. Um conteúdo exclusivo para pastores, para nível pastoral, falando de liderança, falando de crescimento de igreja, assuntos que não são ministrados em altar, né, mas um assunto mais direcionado. Sim. E isso ajuda muito eles, né? Sim. Então, essa rede é fenomenal. Foi algo que nasceu também no coração de Deus. Amém. Né? Foi uma maneira de nós atingir o Brasil vamos dizer assim, uma ajuda maior, né? Porque, como eu falei, ninguém faz nada sozinho. Então, nós ativando os pastores, o apóstolo Pedro ativando esses pastores, trazendo paternidade para eles vão crescer. Então, todos vou nós ativar aquele que o nosso apóstolo ensina, né? O poder, a autoridade no nome de Jesus. Sim. Aí os milagres começam a acontecer, os testemunhos vêm, a igreja cresce mais saudável. Sim, é isso que você falou, né? A igreja cresce. Então, ou seja, a igreja de Jesus Cristo cresce, É isso não aí. uma placa, uma Não. denominação. Tanto que não precisa ser da família do reino para ser membro da REM, né? Da rede REM. Não precisa, qualquer pastor. Ele se preenche lá e começa a participar dessa rede, é isso? Isso, qualquer pastor de qualquer placa, denominação, ele pode se afiliar. Sim. Não, Então, não então para ver que o negócio não é placa, é Jesus. Não, é reino. reino. É isso aí, sensacional. Ô, Leones, vamos lá. Tu sendo líder, né? Meu líder, que eu sou diácono na Igreja Família do Reino também, para quem não sabe. Queria perguntar para ti qual é o maior desafio de liderar um ministério dentro da Igreja Família do Reino, como você falou, que o nosso apóstolo ele não caminha, ele corre. A nossa igreja cresceu muito nesse último ano. Precisamos de diáconos, homens valentes, mulheres valentes de Deus,
O que tu acha assim que é um desafio estar cuidando de uma igreja que está crescendo, está se movimentando e tem que estar cuidando de nós que somos teus liderados? Então, Rodrigo, uma coisa que eu sempre falo, aonde tenho oportunidade de falar, que uma igreja poderosa, ela não está ligada à quantidade de membros que ela tem. Ela está ligada à quantidade de líderes que ela consegue levantar e forjar. Sim. Né? Jesus ele falou que os obreiros são poucos. Essa área é grande. Então, quando Jesus fala que os obreiros são poucos, ele liberou essa palavra. Então, ou seja, temos que orar para que esses obreiros se levantem. Então, eu creio que isso é uma demanda que tem em toda a igreja de Cristo, não só no Brasil, mas no mundo, né? A necessidade de ter obreiros, diáconos, né? Pessoas que querem ter uma vida de serviço. Né? Então, ali na família do reino, a gente tem tido essa visão, tem se levantado muitos obreiros, diáconos, né? E eu creio que para essa nossa missão de 50 nações, nós vamos ter que crescer muito ainda, né? Então tem Sim. que preparar novos líderes, novos diáconos, novos obreiros, porque Jesus disse que a seara é grande, os obreiros são poucos. São poucos. Mas graças a Deus temos levantamos semana passada alguns, né? Hoje nós temos na família do Quantos? reino em torno de uns 75 diáconos, né? Entre eles tem muitos obreiros também, né? Então é um número bom, mas podemos aumentar esse número, né? Como eu disse no início, né? Uma igreja poderosa não está ligada à quantidade de membros, mas à quantidade de liderança que ela tem, né? Porque no final das contas, quem conquista são os líderes. No final das contas, quem ganha os novos territórios, quem abre novos campos, são líderes. Né? Assim como Josué levantou os líderes das tribos para tomar cidades, ele não colocou velhos para lutar. Ele não colocou crianças, ele colocou líderes, né? Homens que pudessem empunhar a espada. Então, por isso que os líderes são muito importantes. Porque são eles que ganham território, são eles que adentram o mundo espiritual na conquista de novos territórios, são eles que vão à frente, eles são as pontas da lança. Então, por isso que se uma igreja ter muitos líderes, é uma igreja poderosa e ela pode fazer um estrago, né, no mundo espiritual, né, com relação às trevas. Então, eu creio que se todos tiverem essa visão, a igreja brasileira ter essa visão de levantar líderes de excelência, Preparar sabe? líderes, né? Preparados, líderes que conheçam o evangelho, líderes que conheçam o mundo espiritual, que estejam prontos para conquistar, com esse espírito de Josué, que é um espírito de conquista, Sim. é um espírito diferente, o espírito de Josué, né? Então, eu creio que a igreja vai avançar numa velocidade muito grande. E pessoas disponíveis também, né, Leôncio? Que às vezes as pessoas têm até potencial e não querem se disponibilizar para ter aquele compromisso, né, cara? Eu vejo isso muito dentro dos pequenos grupos. Eu não quero ser líder, eu não quero me comprometer, ser anfitrião, ser auxiliar. E a obra precisa, né, de líderes, pessoas disponíveis, né? Você tem que se disponibilizar, né? Não tem como Deus fazer alguma coisa se você ficar parado, né? Deus quer correr e você está travado. Então, ou seja, vai ser limitado, né? Eu creio que você tem que buscar de qualquer forma realizar aquilo que Deus tem para você. Então, o que mesmo a Bíblia fala, né? O que está à tua frente para fazer, vai e faz. Então, se algo te apresenta para ser feito, no âmbito ministerial, vai e faz, né? Porque assim você estará cumprindo o seu propósito. Então, por isso que há uma certa dificuldade em encontrar líderes. Eu acredito que é mais pela disposição deles se colocar à frente. Lógico, depois tem um espiritual, uma vida de oração, mas eu vejo que mais se disponibilizar, porque depois a gente vai melhorando, a gente vai crescendo com a caminhada. Aconteceu isso comigo, acontece com qualquer um. Acho que aconteceu contigo, 18 anos, tu não tem essa maturidade espiritual que tu tinha 18 anos atrás. A gente vai caminhando, vai crescendo, mas basta a gente também que se disponibilizar. Aceitar essa transformação que a gente se põe à disposição para ser transformado. Isso, eu creio que muitos têm medo do novo. Do novo, é isso aí? Não querem isso aí? Muitos têm medo do novo, eles não sabem lidar com as coisas novas, com os novos desafios, eles pensam, nossa, agora eu vou atrair muitas lutas para minha vida, vou assumir uma posição, mas não é bem assim, não. Porque se o cristão soubesse a autoridade que ele tem diante das coisas, ele olharia com outros olhos. Nós temos uma autoridade muito grande. E quando você está alinhado com o propósito, nada pode te abalar.
Então eu vejo que às vezes tem um medo do novo e esse receio, né, de comprometer às vezes a parte espiritual, familiar dele. Não, mas eu acho que eu não estou preparado. Sinceramente, 100% preparado, eu creio que ninguém está. É. Mas quando você tem essa coragem, essa ousadia, Deus ele move as coisas em teu favor. Ele começa a te transformar e tu começa Sim. a caminhar, né? Aí depois tu começa a orar, ler a palavra. Tu começa a crescer. Caminhar com homens de Deus, como eu falei para ti, como é que tá sendo essa experiência caminhar com o apóstolo? Tem que crescer, não tem como não crescer. Não tem como não crescer. Né? Sempre procurar alguém que tem que estar mais aliançado com Jesus que você. Aí você começa a crescer, você começa a melhorar. Não é? Eu acredito que é isso, não tem como não ser. E como eu falou, se disponibiliza a fazer a obra, a servir, você vai começar a se sentir útil, você vai começar a fazer parte do corpo da igreja. Naturalmente você vai começar a crescer espiritualmente, não é isso, Leandro? Naturalmente. O crescimento é natural, né? Claro que se você não quiser de fato, você não vai conseguir. Ah, sim, não, tem que ter Tem que ter isso no coração, né? É. Esse desejo, né? De querer. Se você tiver o desejo de querer, Deus vai capacitar. Amém. Ô, Leandro, continuando na diaconia. Semana passada, na reunião, você falou que o método de trabalhar da nossa diaconia, da nossa igreja, as pessoas têm elogiado. Você falou na reunião semana passada, né? O método do pessoal ser proativo, estar ligado durante o culto, ser rápido no atendimento ali, no auxílio ao pastor. O que tu vai falar isso aí? O que sente no teu coração? O que tu acha que isso conseguiu chegar na nossa igreja, essa proatividade dos diáconos? Tu fosse elogiado semana passada. Então, na verdade, Rodrigo, eu creio que a gente sempre tem que buscar a excelência, né? Então, ou seja, sempre tem algo para melhorar. Então, é como eu estava falando, né? Às vezes, quando você vai aprender uma nova língua e quando você começa a aprender essa nova língua, você chega no momento que olha e vê que, na verdade, você precisa aprender mais. Você acha que aprendeu, mas quando você vai mais profundo, você tem muita coisa para melhorar. Sim. Então, ou seja, eu creio que devido à excelência também dos nossos pastores, nossos apóstolos, né? Ele puxa tudo para cima, né? Para um novo nível. Então, ou seja, os diáconos têm se esforçado, né? Estamos muito contentes com todos, né? E tudo é uma preparação, novos entraram, tem muitos que nunca foram diáconos em outras igrejas, né? A gente está tentando trazer eles para junto, tentando, né, dar direção de como que temos que fazer as coisas, né? E nós estamos andando muito bem, graças a Deus. Quando você vai aí fora, né, você viaja, você vai em outras igrejas, você nota que nós estamos no caminho. Amém. Sabe? Muitos pastores elogiando, né? Nossa forma de trabalhar. E então nós estamos no caminho, né, da busca da excelência, sempre procurando aprimorar, sempre procurando servir da melhor maneira, né? Porque é uma questão de honra, né? Amém. Quando você honra os homens de Deus, você honra o próprio Deus. Quando você o serve, você também serve a Deus. Então, ou seja, você recebe dessa unção também. Então, eu creio muito nisso, né? Que fomos chamados para servir e não ser servidos. É verdade. E isso a gente cresce, fica feliz, a nossa casa é cuidada, Jesus vai cuidando da gente. Com certeza, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Né? Amém, glória a Deus. Vamos lá, Nelson. Tem outra aqui, ó. Como nossa igreja tem tido um avivamento, crescimento, o que tu acha assim, das megas igrejas? Se ela tem impactado positivamente ou negativamente na fé evangélica? Porque as pessoas às vezes criticam, né? Ah, igreja muito grande é ruim. O nosso apóstolo ele traz que não, a igreja tem que crescer, uma igreja viva, ela tem que crescer, ela não pode ficar estagnada. O que tu acha isso no teu coração, tu has caminhado perto dele já faz uns 4 anos? Eu acho, no plano assim de conquista, eu acho maravilhoso megas igrejas. Quando elas são sustentadas por pequenos grupos, então, ou seja, você consegue ter uma igreja completa. Né? Assim como Moisés, né, foi aconselhado pelo seu sogro, né, ele tinha muita coisa para resolver, né? Mais de milhões de pessoas. Moisés, ele distribuiu a unção dele, né, derramou a unção dele, impartiu sobre os líderes das tribos, né? Então, porque ele sabia que sozinho não poderia. Então, ou seja, quando nós temos uma grande igreja e nós temos ali pequenos grupos, que nas semanas ali são ministradas a palavra por líderes que também carregam essa unção, a igreja ela se torna sadia. Você tem discipulado.
Você tem uma consolidação, né? A questão é em si, às vezes você tem uma igreja grande, mega igreja, mas você não consegue ter um discipulado. Você não consegue ter uma consolidação. Sim. Então os membros ficam muito perdidos. Se depender só do culto, onde tem lá 10 mil pessoas congregando, e um pastor ministrando, você não consegue ter acesso a ele, para ser ministrado por ele, ou para ser consolidado ou discipulado. Mas quando você distribui essa unção, você imparte essa unção com os teus líderes, e também tem os seus pequenos grupos, as suas células, essa unção, ela percorre por muito mais território e ela alcança, discipula, Sim. consolida, né? Cuida de um a um, né? Porque, como eu já falei aqui outras vezes, né? Como o tema é GC, pequeno grupo, às vezes o apóstolo, os pastores não conseguem estar na ponta. Mas daí tem os outros pastores, tem os gestores, tem os obreiros, tem os diáconos, tem os líderes de GC, aí ele consegue cuidar lá da ponta de todos, né? Porque às vezes o apóstolo, uma igreja de 2 mil membros como a nossa, às vezes o apóstolo não consegue estar no dia a dia lá na ponta, mas os líderes de GC conseguem, os líderes de pequeno grupo. Sim, é justamente isso, né? Você pode ter uma igreja mega e ter muitos líderes, como eu falei antes, né? Uma igreja poderosa está ligada na quantidade de líderes que ela tem, não Sim. na quantidade de membros. Então, se você ter líderes fortes, com certeza líderes de confiança, essa igreja ela vai ser forte e esses pequenos grupos também vão ser fortalecidos, né? Sim. Você vai conseguir discipular, manifestar o reino, né? Então, não necessariamente que o pastor presidente sênior esteja naquele GC, mas se ele tiver um representante, um líder, né? Um obreiro, um diácono ali ministrando, está debaixo da mesma unção. Então, ou seja, a igreja vai crescendo fortalecida, né? Ele deu essa autoridade para os líderes de GC. Deu Né? essa autoridade. O pastor daí qualquer igreja, né? De qualquer congregação, ele vai partir ali, ó, tu estás abençoado, vai lá e os milagres acontecem dentro dos pequenos grupos, tem acontecido, a gente tem Sim. percebido. Depois no final tem uma pergunta sobre isso para ti, que tu é gestor de GC, né? Então você tem acompanhado aí, mas nós deixamos mais pro final essa pergunta. Porque a gente vê que tem acontecido os milagres dentro dos pequenos grupos também, não somente dentro da igreja, né? Por quê? Porque os líderes estão preparados, estão se preparando, estão melhorando, não é isso? Justamente isso, né? Quando é impartido sobre os líderes, sobre os obreiros, líderes de GC, a mesma coisa que acontece nos cultos acontece nos GCs, né? Então, ou seja, é essa unção, né? Essa honra, né, que tem tido por parte dos líderes em servir ao apóstolo, né, ao chamado que Deus lhe deu. Então, acaba despejando essa unção sobre todos os GCs, né, sobre todas as células, né? E hoje, né, se nós olhar, Rodrigo, as igrejas que mais crescem no mundo são igrejas em células. Eu acho sensacional, por isso que eu abri o podcast com esse nome, Porque com esse intuito. se hoje, um exemplo, uma igreja de 10 mil membros se obriga a fechar por questões políticas, sei lá, questões, vamos dizer assim, pandemia, né, como tivemos, onde que essas pessoas ouviram a palavra de Deus? Uma igreja hoje de 10 mil membros tem que fechar por questões sanitárias. Aí, como é que vai ficar esse povo? Onde é que vão se reunir? Onde é que vão ser cuidados? Dentro Onde é dos que vão ser pequenos grupos, cuidados? dentro das casas. Então, quando você já tem os pequenos grupos, você já tem os GCs, as células, já está tudo orquestrado, né? Não para de funcionar a igreja continua funcionando nos lares. Então, as pessoas continuam recebendo curas, milagres, continuam tendo salvação, palavra, né? Então, ou seja, contra a mega igreja, eu não tenho nada, muito a favor mesmo das grandes igrejas, né? Já que trabalham com esse tipo de, vamos dizer assim, de GCs, de células, né? Que na minha visão é muito importante, né? E se que ela cresceu saudável para chegar a ser uma mega igreja, se ela fala do reino de Deus, de Jesus, por que não, né? Ser uma mega igreja. Com certeza. Amém. Ô, Leones, outra perguntinha aqui para ti. Para você, quais os principais desafios hoje das igrejas evangélicas que têm enfrentado? Para mim, o principal desafio é entender o evangelho do reino. É entender o evangelho do reino. Muito tem se pregado o evangelho da salvação, mas não se fala muito do evangelho do reino. Amém. Verdade. O evangelho do reino de conquista, né? Tem falado muito que só as coisas boas acontecerão só depois da volta de Cristo. Quando não é verdade isso. O reino é aqui. O reino já é aqui. Então você já começa a reinar com Cristo. Você já pode desfrutar de tudo aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário em Cristo para a sua vida. Sim. Então, não necessariamente você precisa sofrer aqui na terra para depois chegar diante de Cristo e tudo ficar resolvido. Não.
ele já te curou, ele já te perdoou, ele já te chamou para um novo tempo, para uma nova vida, então você já pode desfrutar desse reino aqui. Então eu vejo que a maior dificuldade da igreja brasileira é entender que o reino de Deus é aqui também. Sim. Né? Então quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é inserido nesse reino. A Bíblia fala que você é transportado do reino das trevas para o reino do seu filho amado. Então, ou seja, você já é transportado de um reino para outro reino. Só que agora você tem que pensar com outra forma, né? Você está inserido num reino, você tem um rei sobre si, que é Jesus. Então Sim. é como um reino mesmo, né? Como estabelecer reino, ganhar territórios, né? Então eu creio que a maior dificuldade da igreja hoje é entender esse evangelho do reino de conquista. Porque muito se prega salvação, salvação, de domingo a domingo, mas nunca se fala do reino, né? Então as pessoas acabam perdendo, né, elas olham muito, Jesus não voltou até hoje. Vai demorar mais de 10 anos. E aí ela vive 10 anos como de qualquer jeito, né? Em vez de viver o reino de Deus, o aqui e o hoje. A Bíblia fala em Romanos lá, né? Da boa, da perfeita, né? Da agradável vontade de Deus. Mas só tem isso quem está dentro do reino, quem vive o reino. Então tem muitos evangélicos que só passam por perrengue, por luta, porque não entenderam ainda o reino. Não compreenderam o reino de Deus. E uns acham que tem que passar perrengue, porque vai viver a glória só quando morrer. Só Não, depois, né? né? Quero viva agora. A glória é agora, gente. Agora. A glória é agora. Deus já nos Amém. deixou o Espírito Santo, né? Para viver essa glória, né? Sim. Então, a Bíblia fala, né? Aquilo que ele não viu, não chegou, né, ao ouvido, né? Nem penetrou o coração do homem, as coisas que Deus tem para ele. Mas já é agora, né? Eu vou ser curado quando chegar nos céus. Não, você vai ser curado agora. Basta crer. Já proveu. Não, eu não tenho que prosperar. Não, você tem que prosperar agora também. Tudo faz parte da salvação, né? Viver o Shalom agora. O Shalom é agora, não é depois. Isso aí. Amém. Ô, Leones, tu estás envolvido muito nas agendas da igreja. Eu queria saber de ti o que nós podemos esperar para aquele que está em casa. Temos agora os 21 dias, começa segunda-feira que vem, os 21 dias de conferência da nossa igreja, Igreja Família do Reino, em Balneário Camboriú. O que podemos esperar aí desses pastores que vêm, os pregadores? O que podemos esperar aí, tu que estás bem envolvido aí com a agenda? Então, Rodrigo, muita coisa está por vir. A gente já tem a agenda fechada, mas não podemos compartilhar, né? Então, mas ou seja... Só quem vem pode compartilhar. Quem vem pode, tá ali, tá nos live. Tá nos folders aí da gente. Tá lá no folder, né? Mas nas datas não, as datas não pode. As datas não pode. Não pode. Né? Mas quem vem nós podemos falar, né? Vem o Robert Dudo, vem o Abe Uber, que foi o homem que me ganhou pra Jesus. Vem Apóstolo Ledesma. O Mugumba. Apóstolo Ledesma, Apóstolo Jairo. Apóstolo Jairo Bença. O Emanuel do México. Apóstolo Emanuel. Apóstolo Pedro Medina e Sara Medina. Isso aí também. É isso aí. Depois eu vou colocar nos cards aqui embaixo os 21 dias, quem vai estar. Só que assim, não tá, a nossa agenda, como ele falou, não tem a data de cada um certa, porque você tem que vir os 21 dias, que cada dia é uma glória diferente. Tem que vir e os 21 dias, quando a primeira vez que eu vim a Balneário Camboriú, conheci a família do reino, eu vim nos 21 dias, no aniversário. E é impactante. Né? Para mim é o período do ano onde muitas coisas mudam na vida de quem participa desses 21 dias, né? Porque muita palavra, muita autoridade, você está ouvindo palavras de grandes homens de Deus a nível mundial. Sim. Então não trate por pouca coisa os 21 dias. São homens escolhidos, né? O nosso apóstolo, para estarem ali ministrando poder, palavra, impartição, unção, homens de Deus, de nações. Então, os 21 dias é algo a nível mundial único, não só para o Brasil, mas para as nações. Em 21 dias, você ter esse nível de homens de Deus ministrando num lugar, em Balneário Camboriú, Brasil. Diz que é a maior conferência, né? Segundo o nosso apóstolo, é a maior conferência em dias consecutivos com pessoas, com pregadores do mundo todo. Sim, com certeza. Vamos ter o apóstolo Ledesma, né? Que é da Argentina, tem feito um trabalho sensacional na Argentina. Eu tive lá na Argentina, né? Mega igreja também, né? Em Chaco, né? Isto. Mega igreja, né? Uma mega igreja lá, um mini estádio, sabe? Fechado. Acho que é 18 mil, ele falou aquela vez que ele teve aí. Acho que foi uma coisa assim.
18 mil pessoas, né? É uma mega igreja, É uma irmão. mega igreja, tem quase 50 mil membros aí, então é um homem de renome, né? O apóstolo Ledesma, e ele vai estar conosco também aqui. Tem muito para nos ensinar a respeito de conquista, a respeito de grupos pequenos, né? Eles focam muito lá em grupos pequenos na Argentina. Eu tive a honra de sentar com o apóstolo Ledesma, né? Estive na Argentina e Deus me pôs frente a frente com ele, eu e os outros pastores auxiliares, né? Estava de frente a frente com ele Top. e ali fiz algumas perguntas para ele, para a esposa dele, e ele me revelou que o grande segredo também é os grupos pequenos. Eu sou fã demais dos pequenos grupos. E ele falou uma coisa para mim muito importante: não despreze os pequenos grupos. Então eu vejo que muitos querem começar grande. Até as igrejas pequenas, né, Leônidas? Às vezes tá tendo 100 membros, mas faça pequenos grupos com os 100 membros, para ser Claro. cuidado durante a semana ali nas casas, né? Com certeza, com certeza. Então, esses 21 dias vão ter grandes homens de Deus com muitas chaves que vão liberar novos acessos para nós, né? Para todos que estão ali. Então, todos têm a crescer nesses 21 dias aí. Alguém quer um milagre, venha para a família do reino nos 21 dias. Balneário Camboriú. Compre sua passagem, né? Reserve o seu hotel. Tá vindo bastante ônibus, bastante, né? Tá. Eu fiquei sabendo. Muito, muito, muito. Tem igrejas da cobertura que estão trazendo mais de 40 membros que formaram na Exosia School e vão, né, fazer a formatura deles aí. Tem outros também lá de Santarém, Pará, tem mais de 20 pessoas também. Eita glória. Também uma igreja que está na cobertura. Amém. Então a igreja vai enchendo esses dias aí dos 21 dias. Amém. E é um tempo muito especial que Deus está. Vai passar ao vivo no YouTube, quem não consegue vir. Vai, Sim, né? vai. No canal da Igreja Família do Reino, no YouTube, passa ao vivo. Se você não conseguir vir para receber a glória aqui, mas você recebe da sua casa também. Basta Também. crer e ter fé. Amém? É isso aí. Pergunta também, você está muito envolvido também na cruzada de milagres que vai acontecer na Angola. O que é que o nosso apóstolo está esperando lá, tá pensando lá? Então, é setembro, né? Setembro, dia 2 de setembro até dia 12, a gente vai fazer uma cruzada em Luanda, né? A qual também você vai, né? Amém, estarei junto na Angola. E temos 10 já confirmados, saindo aqui do Brasil para Luanda. E eu creio que até setembro mais irão, né? Então a gente está com uma expectativa muito grande, né? O apóstolo já foi lá, né? Sim. Nosso pastor já foi a Luanda. E nós estamos na expectativa, né? De fazer essa cruzada lá e curar os enfermos. Então tem muita coisa. É um campo missionário que muitas igrejas querem ir. Porque eu creio que é algo que foge, sabe, é nosso entendimento. Porque eles vivem numa outra realidade. Outra realidade. Não só espiritual, mas também econômica. Então tem muito trabalho social para ser feito lá. E nós estamos aqui fazendo papel de igreja, né? Levar o evangelho, né? Levar a parte social também. É um país que a gente viu que sofre muito também, né? Uma nação, né? Um continente sofre com muitas dificuldades econômicas, né? Mas também a parte espiritual. Então a gente está com muita expectativa para setembro. Então, se você quer fazer parte dessa caravana em setembro para ir para a África, né? Para fazer uma cruzada lá, para fazer a parte social também, né? Entre em contato conosco aí. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda, né? Ainda depois eu vou colocar o Leônidas, ele tem uma empresa de turismo que é o que está fazendo esse grupo para lá. Eu vou depois colocar embaixo aqui o contato dele, tanto o Instagram dele como o telefone dele. Se você quiser entrar em contato, ainda dá para fazer parte dessa comitiva que vai para Angola. Amém. Amém. Estaremos juntos, estarei gravando lá, vou mandar vídeo no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram do podcast GC do Reino, para você estar acompanhando lá a realidade que é totalmente diferente, como o Leônidas falou. Totalmente diferente, é algo... eu nunca fui à África, né? Será a minha primeira vez, mas a gente já tem uma igreja lá em Luanda, né? Temos uma família do reino em Luanda, então, ou seja, a gente tem muitos feedbacks que vem de lá de como que é, né? Então, eu creio que será algo inédito, né? Eu creio que será somente a primeira de muitas que nós vamos fazer. Amém. Se Deus quiser, eu quero em todas. Obras lá. Se Deus quiser, eu quero em todas. Eu amo fazer missão. Amém? Então nós temos essa congresso de milagres que vai acontecer, cruzada de milagres vai acontecer na Angola, e nós temos também, para você que ficou com inveja ou com ciúme, que às vezes não consegue ir, nós temos uma em Camboriú em outubro. Já confirmada. Está confirmada, outubro teremos
em Camboriú, né, no ginásio lá de esportes. Isso. Teremos nossa cruzada de A milagres, segunda? a segunda cruzada de milagres, né, fora do nosso templo, né? Isso. Então, ou seja, é algo também muito forte. O ano passado a gente passou por lá em média mais de 5.000 pessoas, né, nesses 2, 3 dias que ficamos ali. Então, eu creio que esse ano não será diferente, né? Teremos uma cruzada aqui em Camboriú, né? Muitos milagres aconteceram, nós vimos, né? Sim, muitos milagres aconteceram, paralíticos andaram, né? Muitas curas, diversas curas. Tem pessoas que receberam mais de uma cura, né? Sim. Tem pessoas que receberam múltiplas curas instantaneamente. Então, a Cruzada de Milagres vai acontecer também em outubro aqui em Camboriú. Em Camboriú. Depois também, quem acompanhar nós aí no nossas redes sociais vai recebendo as datas, os horários, nós vamos colocando aqui depois, mas é no mês de outubro em Camboriú. Se você quiser se preparar para receber o seu milagre, você que tem alguma enfermidade, pode vir que seu milagre vai ser que você vai receber o seu milagre. Amém? Amém. Leones, vamos lá. Eu falei que você é gestor de GC. Você já falou aqui da importância do GC, mas o que você tem percebido assim de importante no GC? Assim, que a sua esposa falou que você tem acompanhado quinta, sexta, sábado, você vai sempre visitar o seu GC, que você é gestor. O que você tem você tem visto de importante assim nos pequenos grupos? Então, é verdade. A gente faz a gestão de muitos líderes de GC, né? E é verdade, a gente acha que a igreja é só domingo e quarta, mas não é bem assim, não. Não. A igreja é de domingo a domingo, né? Ou seja, tem GC para visitar na sexta, na quinta, no sábado. Então, tem muitos GCs para visitar. Então, o que eu tenho visto nos GCs é que a gente tem crescido muito, né? A Igreja Família do Reino tem crescido muito nessa questão dos GCs. Então, o meu papel de visitar os GCs é acompanhar os líderes, né? Ver o que eles estão precisando, né? Dar algumas orientações para eles, né? Auxiliar no crescimento. Porque eu vejo, Rodrigo, que também falta um pouco, a nível Brasil também, né? De nós levantarmos líderes. É aquilo que eu falei, né? Então, eu tenho isso dentro de mim, né? O que Paulo fala lá, né? Transmitir a palavra de Deus para quem que seja idôneo, para que possa também retransmitir essa palavra. Então, um GC, um grupo, né, uma célula, não é somente para que faça um clube social. Não é um clube social, um GC. Então, a visão do líder de um GC, de uma célula, tem que ser uma visão de conquista. E você falou que o líder tem que gerar outros líderes para haver uma multiplicação. Por quê? Porque, como você falou, a igreja sadia ela tem que ter bons líderes. Isso, Jesus falou, fazei discípulos. Então, o que eu tenho orientado a todos os GCs que eu tenho ido, né, e nós somos da rede 3, né? Sim. Então, a nossa rede também é uma das redes que mais tem GCs. Então, eu creio que também é um fruto do nosso trabalho, né, onde a gente tem passado, tem falado com os líderes que é essencial você gerar novos líderes. Para haver multiplicação. E para cumprir a palavra de Cristo, fazer discípulos. Então, ou seja, o líder sadio é o líder que cresce. O líder sadio é aquele que tem visão. Né? Então, mais uma vez, o GC não é somente um clube para você ter 20 pessoas louvando, ensinando a palavra. Claro que isso é mega importante. Mas mais importante que isso é você multiplicar aquilo que Deus nos entregou. Quando você multiplica em tudo, pode tomar essa palavra para você. Quando você multiplica tudo aquilo que Deus te entregou na sua mão, você está cumprindo com excelência o teu propósito, o teu chamado. Seja ele financeiro, seja ele na parte ministerial também. Quando você multiplica, você está sadio. Então, quando você multiplica, você levanta novos líderes, você está cumprindo o chamado de Cristo, né? Então, ou seja, então a gente tem passado nos GCs e tem enfatizado isso com todos os líderes. Visualize o próximo líder. Visualize amanhã, visualize o futuro. Comece a preparar o próximo. Começa a preparar, não pensa numa casa, o problema nosso aqui é as casas, mas Deus vai levantar anfitriões em nome de Jesus. Sim. Isso também acho que responde um pouco a tua pergunta sobre a questão das igrejas evangélicas, né? A maior dificuldade delas, né? Que você perguntou. Sim. Então, eu creio que isso também está ligado ao evangelho do reino. Porque o evangelho do reino é um evangelho de conquista. O evangelho do reino é um evangelho de conquista e de tomada de território.
Então, a importância nas células e nos GCs e nos pequenos grupos de levantar novos líderes, porque justamente é eles que vão fazer o reino acontecer. É eles que vão multiplicar. Aí o ID acontece. Aí o ID É acontece. isso aí, amém. Então, ou seja, a gente tem passado nos GCs e enfatizado com todos os líderes, né? Temos que levantar novos líderes, né? Tem que fortalecer novos líderes, levantar, animar, né? Muitos estão desanimados, né? E falar para o líder, não, vamos trazer uma injeção de ânimo, né? Porque muitos acham que não são capazes de ser líderes, mas são capazes. Não, sim. São capazes de ser líderes, sim. Então a gente tem esse papel, né? De dar esse suporte e também dar esse incentivo, né? Amém. Tu tens visto algum, assim, eu já tive no nosso ali uns testemunhos de cura, libertação, prosperidade, na rede que tu cuida, tu já viste algum testemunho assim impactante que tu viu, que aconteceu lá numa oração para as pessoas acharem que não, só na igreja você recebeu o meu milagre, a minha cura, alguma coisa. Já viste, tens algum testemunho dentro de um GC que tu cuida? Muito em diverso, né? Se você pegar e anotar, é muito. Mas eu sei que tu lembra, assim, pra pessoa saber que nos pequenos grupos, células, GR, GF, GC, depende da congregação. Os milagres acontecem também. Sim, que a Bíblia fala, né? Dos sinais, né? Acompanha. Então, há libertações, né? Então, há curas, há milagres, né? Então, a gente vê tanta coisa acontecendo que aquilo que acontece na igreja replica também, né? Nos GCs, né? Diversos tipos de cura. Então, nós estamos vivendo no meio disso, né? Então, ou seja, o GC acaba sendo só uma extensão da igreja, né? Então, o que acontece dentro da nossa igreja acontece também nos GCs. Amém, que legal. Eu sou apaixonado por GC, por isso que eu sempre pergunto bastante de GC, que é o tema principal do nosso podcast. Então, já falamos aqui da importância do GC, e para finalizar aqui uma que eu recebi no Instagram, curiosidade do povo. Como tem sido caminhar perto do apóstolo Pedro Medina? Para nós finalizar. É tremendo, né? Ele é um grande homem de Deus. Deus tem levantado para a nossa geração. E ele vai ser muito conhecido no Brasil. Podem anotar isso. O apóstolo Pedro vai ser muito reconhecido no Brasil. E andar do lado dele é muito, muito importante, né? Assim, te traz um crescimento muito grande. Eu digo para você, Rodrigo, eu conheço muitos pastores. E eles dariam tudo para andar com o pastor Pedro Medina. Então, nós que estamos perto deles temos que honrar. Aproveitar esse privilégio, né? Aproveitar o privilégio de poder congregar na mesma igreja que ele, ser ele o nosso pastor, ser ele que coloca a mão na nossa cabeça e nos abençoa. Então, como eu falei, eu trabalho com muitos pastores no Brasil e o desejo deles, Rodrigo, muitas vezes é ter uma conversa de 5 minutos com o apóstolo Pedro. Entendeu? Eles dariam tudo para ter uma conversa de 5, 10 minutos com o apóstolo Pedro, sabe? Sim. Largariam tudo, rodariam o Brasil para poder andar com ele, sabe? Estar perto dele. E nós temos desfrutado disso, né? Então, é um momento muito especial, né? É bênção demais andar com ele. E eu gosto muito de servir ele, gosto muito de ajudar nesse propósito. Como ele falou no culto, né, que teve o profeta Chris Belec, ele falou, né, como se Moisés, né, ele fez como se fosse Moisés e que precisava, né, de Arão e Hur para sustentar os braços dele. Então, ou seja, ele precisa de nós ao lado dele. Ele precisa de líderes junto com ele, né, para conquistar as nações e o Brasil. Então, andar com ele é muito bom, você cresce muito. Amém. Você cresce muito, você desfruta de coisas assim poderosas, tem um crescimento exponencial. Amém. A gente percebe isso, né? A gente vê nos membros, nos diáconos, obreiros, nos pastores que são auxiliares, a gente vê a glória de Deus, porque as pessoas que caminham junto com ele, basta a cobertura dele, é sensacional. É visível o Espírito Santo, a autoridade que as pessoas vão ganhando quando a gente se disponibiliza, como nós já falamos aqui, e caminhar debaixo da cobertura dele. Sim, com certeza. Tem muitos pastores que querem andar debaixo da cobertura dele. E nós somos filhos da casa. Então, ou seja, se a maioria entendesse isso, teria um outro tipo de vida, né? Porque quando você honra o homem de Deus, Deus te honra. Né? Então, ou seja, como eu falei da minha visão, a minha visão que eu tive com ele é de velocidade. Então, se você não se esforçar
para andar nessa velocidade, não conseguirá caminhar com ele. Não consegue. Amém. Incrível. Nós estamos aqui aproveitando, desfrutando. Isso aí. E hoje ele tá com o quê? Debaixo da cobertura dele tá o quê? Uns 40 pastores? Aumentou, desde o final de semana retrasado aumentou. Estamos aí, poderíamos dizer, em torno de quase 40 casais. Para que estão debaixo da cobertura dele, para viver esse crescimento, esse avivamento, essa exousia, esse poder da palavra que eles têm recebido, e eles têm visto a transformação dentro do ministério deles, né, Leandro? Sim. Isso não só a nível Brasil, né? Nós temos pastores da cobertura aí, Luanda, pastor Adriano, que está em Luanda, nós temos também Portugal. No México, que vai estar aqui Fábio, nos 21 dias. No México, pastor Manuel. Amém. Então, ou seja, já atravessou fronteiras, né? Amém. Então tem muitos pastores vindo para debaixo da cobertura e nós temos uma meta, né? Que lá na rede nós tenhamos mais de 7.000 pastores, né? Debaixo desse pastoreio dele. Amém. Ô, Leônidas, queria te agradecer. Obrigado por ter aceitado o convite. Meu líder da diaconia, gestor de rede, amém. Futuro pastor da Igreja Família do Reino. Em nome de Jesus. A gente percebe isso em ti, não tem como dizer não. Tudo no seu tempo vai chegar, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco, né? Da minha história, né? De a chegada aqui em Balneário, de ter ingressado nesse propósito das 50 nações. E muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe. Amém. O teu Instagram, depois eu vou colocar aqui, mas quem quiser te seguir, te acompanhar, Leônidas Fraga. Leônidas Fraga. E eu vou colocar também aqui o do apóstolo Pedro Medina, se você querer conhecer um pouco mais do trabalho dele, é PR Pedro Medina. Mas eu vou colocar aqui também, aqui embaixo, depois aqui nos cards. Amém? Queria agradecer à Igreja Família do Reino, mais uma vez, que é um apoiador desse projeto, a empresa MMF Engenharia Elétrica. Agradecer por apoiar esse projeto também, que nasceu no coração de Deus, dentro de um pequeno grupo, dentro de um GC. Compartilhe, siga-nos nas redes sociais, nosso canal do YouTube, né, gcdoreino.podcast, nosso Instagram, gcdoreino.podcast. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui. Agradecer de novo, fazer uma oração aqui, queria fazer uma oração aqui para finalizar, agradecer. Paizinho amado, Senhor, agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, agradecendo o Teu nome, Pai. Porque isso aqui não é para levantar o meu nome, nem o nome de ninguém, Senhor. O nome do Wesley, o nome do Fernando, que está aqui nos ajudando nesse projeto, Pai. Mas, Pai, é elevar o Teu nome, Senhor, alcançar nações através da internet, Senhor, elevar o Teu nome, a importância, Senhor, de Jesus Cristo no coração das pessoas, Pai. Muito obrigado pela vida do Leônidas, da sua família, sua esposa, seus filhos. Muito obrigado pela vida dele. Muito obrigado pela vida dos nossos apóstolos que apoiam esse projeto, a apóstola Sara Medina e apóstolo Pedro Medina. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até semana que vem, em nome de Jesus, amém.